Meu nome é Alexis e, aos 29 anos, finalmente realizei meu sonho de ter meu próprio apartamento em Seattle. Depois de anos de trabalho duro como engenheira de software, criei um espaço aconchegante que era todo meu. Até que cheguei em casa do trabalho uma noite e encontrei minha irmã Bianca dormindo na minha cama, com seus pertences espalhados pelo meu espaço sagrado. Antes de contar como descobri a traição da minha família e por que precisei entrar com uma ação judicial, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já teve que enfrentar familiares que cruzaram seus limites. Crescer na minha família sempre foi desafiador. Meus pais, Harold e Margarete, deixaram claro desde cedo que minha irmã mais nova, Bianca, era a favorita. Meu pai trabalhava como contador, trazendo sua natureza controladora do escritório para casa. Cada dólar que eu ganhava como babá ou em empregos de verão era examinado, enquanto Bianca recebia mesadas generosas sem questionamentos. Minha mãe, dona de casa com talento para comentários passivo-agressivos, constantemente me lembrava que, como irmã mais velha, eu precisava ajudar Bianca. Essa ajuda se estendia a tudo, desde compartilhar minhas roupas sem permissão até cobrir as despesas dela quando ela gastava mais do que a mesada. Aos 17 anos, eu já estava acostumado a socorrer Bianca de problemas. Quando ela bateu seu primeiro carro, 3 meses depois de tirar a carteira, meus pais sugeriram que eu lhe desse meu confiável Honda usado, que eu havia economizado por mais de 2 anos para comprar. Quando recusei, a indiferença durou semanas. Bianca, agora com 26 anos, nunca desenvolveu responsabilidade ou independência. Ao longo da vida, ela alternou entre empregos no varejo, pedindo demissão sempre que o trabalho se tornava muito estressante. Ela abandonou a faculdade comunitária 2 vezes, sempre com meus pais dando desculpas de que o ambiente não era suficientemente acolhedor. Enquanto isso, eles mal reconheceram quando me formei com honras em ciência da computação. O padrão continuou na vida adulta. Bianca nunca conseguia manter um apartamento por mais de 6 meses. Ou ela deixava de pagar o aluguel, violava os termos do contrato com festas ou brigava com colegas de quarto que esperavam que ela limpasse a bagunça. A cada vez, meus pais corriam para resgatá-la, pagando os proprietários ou a levando de volta para casa temporariamente. Eles também esperavam que eu oferecesse apoio financeiro, o que eu fiz até perceber que estava tolerando o comportamento dela, assim como eles. Minha jornada rumo à independência foi conquistada com muito esforço. Ao contrário de Bianca, não recebi apoio financeiro para a faculdade. Trabalhava 30 horas por semana, mantendo a carga horária completa, muitas vezes sobrevivendo com macarrão instantâneo e café. Após a formatura, consegui um cargo de nível iniciante em engenharia de software em uma startup de tecnologia. O salário era modesto, mas suficiente para dividir um apartamento com 3 colegas de quarto em uma área menos desejada da cidade. Por 4 anos, vivi frugalmente, assumindo projetos freelance extras e ascendendo gradualmente na carreira. Preparei almoços, pulei férias e controlei todas as despesas em uma planilha detalhada. Meu objetivo permaneceu fixo em minha mente, um lugar só meu, onde eu pudesse estabelecer a paz e a ordem que faltaram durante toda a minha infância. Há 8 meses, finalmente assinei o contrato de aluguel do meu apartamento de 1 quarto. Não era nada luxuoso, mas era meu. Passei os fins de semana vasculhando brechós e lojas de desconto em busca de móveis que expressassem meu estilo. Pintei uma parede de destaque na sala de estar com um tom azul petróleo vibrante, pendurei luzes de corda nas janelas e gastei com um colchão de qualidade. Pela primeira vez, criei um espaço que refletia quem eu era, não o que os outros esperavam que eu fosse. À medida que minha independência crescia, estabeleci limites mais claros com minha família. Os jantares de domingo na casa deles, uma vez por semana, pareciam administráveis, embora mesmo essas breves visitas muitas vezes me deixassem emocionalmente esgotada. Meu pai me interrogava sobre minhas economias e planos de aposentadoria, sugerindo que eu estava sendo irresponsável por morar sozinha em vez de dividir o quarto com colegas de quarto. Minha mãe comentava sobre minha aparência, insinuando que meu foco na carreira estava me fazendo parecer cansada e velha antes do tempo. Bianca geralmente chegava atrasada, ou nunca chegava, mas não recebia críticas. O limite mais significativo que estabeleci foi o financeiro. Depois de calcular quanto dinheiro eu havia dado a Bianca ao longo dos anos em empréstimos nunca pagos, fiquei chocado ao descobrir que ultrapassava $15.000. Deixei claro que minha conta bancária não estava mais disponível para emergências criadas por ela. Essa decisão foi recebida com acusações de egoísmo e falta de lealdade familiar.
3 semanas antes do incidente que mudou tudo, fui ao jantar de domingo, como sempre. Bianca chegou na metade da refeição, com os olhos inchados de tanto chorar. Entre soluços dramáticos, anunciou que estava sendo despejada do apartamento atual porque sua colega de quarto estava totalmente maluca com o atraso no aluguel. Meus pais trocaram olhares significativos antes de meu pai pigarrear e mencionar que Bianca ficaria com eles só até se recuperar. Senti uma onda de alívio por não terem me pedido para acolhê-la. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido os olhares calculados que trocaram. Deveria ter notado como minha mãe fazia perguntas aparentemente inocentes sobre minha agenda de trabalho e quando eu viajaria novamente. Deveria ter desconfiado quando meu pai se ofereceu para ajudar a instalar algumas prateleiras no meu apartamento e pediu minhas chaves emprestadas para tirar as medidas. Mas eu estava focada demais em manter a paz frágil e proteger minha independência conquistada com tanto esforço para perceber os sinais de alerta. Eu não fazia ideia de que meus pequenos atos de confiança logo levariam à invasão completa do santuário que eu tanto havia trabalhado para criar. Era uma terça-feira quando meu mundo virou de cabeça para baixo. O dia começou normalmente. Acordei às 6h30, dei uma corrida rápida pelo bairro, tomei banho e peguei o ônibus para o campus de tecnologia onde eu trabalhava. Minha equipe estava na reta final antes de um grande lançamento de software, então eu estava totalmente absorto na depuração de código e na execução de testes. Por volta das 14 horas, meu telefone vibrou com uma mensagem da senhora Patel, minha vizinha idosa do outro lado do corredor. Sua irmã parece simpática. Precisa de ajuda para levar o resto das coisas dela para dentro? Percebi que ela tem um monte de caixas. Olhei para a mensagem, a confusão se transformando rapidamente em alarme. Eu não tinha nenhuma irmã se mudando. Eu morava sozinha e não tinha planos de mudar esse arranjo. Com as mãos trêmulas, respondi pedindo esclarecimentos, mas a senhora Patel não respondeu. Liguei imediatamente para minha supervisora, resmunguei algo sobre uma emergência doméstica e saí correndo do prédio. A viagem de ônibus de 30 minutos pareceu horas. Minha mente fervilhava de possibilidades. Será que a senhora Patel tinha me confundido com outra moradora? Alguém estava invadindo meu apartamento disfarçado de empresa de mudanças? Será que Bianca poderia ter convencido meu senhorio de que morava comigo? Nenhum dos cenários fazia sentido, mas o nó no meu estômago se apertava a cada minuto que passava. Quando finalmente cheguei ao meu prédio, não notei nada de anormal no saguão. A viagem de elevador até o quarto andar pareceu interminável. Ao me aproximar da porta, não vi sinais de perturbação, mas, ao inserir a chave, percebi que a porta já estava destrancada. Com o coração disparado, empurrei-a. A visão que me deparou foi surreal. A sala de estar parecia praticamente a mesma, exceto por uma grande mala rosa encostada na minha estante e um casaco desconhecido jogado sobre a minha poltrona cuidadosamente escolhida. Caminhei em silêncio, atordoada, pelo espaço que não reconhecia mais como inteiramente meu. Na cozinha, a porta da geladeira estava coberta de imãs cafonas segurando cardápios de comida para a viagem. Lá dentro, meus recipientes de comida cuidadosamente preparados tinham sido empurrados para o lado para dar lugar a refrigeradores de vinho e sobras de fast food. O banheiro era ainda pior. Produtos de maquiagem cobriam todo o balcão, meus produtos de higiene pessoal jogados em um canto. Toalhas desconhecidas pendiam do suporte. Um par de leggings molhadas pendia sobre o varão da cortina do chuveiro. Mas a verdadeira violação me aguardava no quarto. Lá, esparramada na minha cama, em um emaranhado dos meus lençóis favoritos, estava Bianca, de boca aberta, roncando levemente, com uma máscara de dormir na testa. Ela parecia completamente à vontade, como se aquela invasão fosse a coisa mais natural do mundo. Ao lado da cama, um pequeno criado mudo que não estava ali antes continha seu celular, um copo d'água e uma foto emoldurada dela com amigos. A terrível constatação me atingiu: alguém tinha feito cópias das minhas chaves. Não se tratava de uma visita temporária ou de um mal-entendido. Era uma tomada calculada do meu espaço pessoal. Eu me sentia fisicamente mal, meu porto seguro se transformou em uma cena de violação na minha ausência. Bianca, eu disse bruscamente, minha voz interrompendo seu sono tranquilo. Bianca, acorde agora mesmo. Ela se mexeu lentamente, olhando-me com os olhos semicerrados, confusa, antes de me reconhecer. Ah, ei, bocejou, espreguiçando-se luxuriosamente no meu colchão de espuma viscoelástica.
Você chegou cedo em casa. Pensei que trabalhasse até às 18 horas às terças. Seu tom casual, como se sua presença no meu quarto fosse completamente normal, me deixou momentaneamente sem palavras. Quando recuperei a voz, ela emergiu como um sussurro estrangulado. O que você está fazendo aqui? Como entrou no meu apartamento? Bianca se sentou, afastando o cabelo emaranhado do rosto. Mamãe e papai disseram que não teria problema. Eles me ajudaram a mudar algumas coisas ontem e o resto hoje. Ela gesticulou vagamente em direção à sala de estar. Coloquei a maioria das minhas coisas contra a parede para não atrapalharem você. Mamãe e papai disseram que tudo bem, repeti, meu choque dando lugar à raiva. Este é o meu apartamento. Eles não podem dar permissão para ninguém, incluindo você, se mudar para cá. Bianca revirou os olhos como se eu estivesse sendo dramática desnecessariamente. Eles têm as chaves, sabia? Fizeram cópias quando você pediu para regar suas plantas durante sua viagem de negócios a Portland no mês passado. As peças se encaixaram. Eu de fato havia confiado uma chave aos meus pais durante minha viagem de 3 dias, esperando que eles a devolvessem quando eu voltasse. Eles devolveram uma chave, mas aparentemente não antes de fazerem cópias não autorizadas para si mesmos, e agora, evidentemente, para Bianca também. Você precisa ir embora, eu disse com firmeza, embora por dentro estivesse tremendo. Arrume suas coisas agora mesmo. Isso é ilegal. Você não pode ficar aqui. Bianca pareceu genuinamente surpresa com a minha reação. Não seja ridícula. Mamãe e papai disseram que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Disseram que você tem todo esse espaço só para você, e família ajuda família. Ela se jogou de volta nos travesseiros. Além disso, eu já atualizei meu endereço com o trabalho e tudo. Está tudo certo. Atualizou seu endereço, pensei, quase hiperventilando. Nada está certo. Esta é a minha casa, pela qual eu pago. Você não pode simplesmente se mudar sem a minha permissão. Bem, eu não posso ir embora agora, disse ela, com firmeza. Todas as minhas coisas estão aqui, e eu desisti do meu outro lugar. Você não jogaria sua própria irmã na rua, jogaria? Ela perguntou isso como se fosse o conceito mais irracional imaginável, com os olhos arregalados de uma inocência fabricada. Fiquei ali parada, minha mente correndo entre as opções. Eu poderia tentar fisicamente tirá-la de lá e seus pertences, mas Bianca sempre fora especialista em transformar situações em cenas dramáticas, nas quais ela emergia como vítima. Eu poderia chamar a polícia imediatamente, mas uma parte racional de mim ainda esperava resolver isso dentro da família. Talvez meus pais simplesmente tivessem exagerado sem perceber a gravidade de suas ações. Preciso ligar para a mamãe e o papai, eu disse finalmente, saindo do quarto para me recompor. Tanto faz, Bianca gritou atrás de mim. Eles vão te dizer a mesma coisa. E eu estou tirando um cochilo agora, então fala baixo, tá? Tive um dia muito exaustivo de mudança. Na sala de estar, notei mais detalhes da invasão: o laptop da Bianca na minha mesa, os sapatos dela espalhados perto da porta, um vidro de esmalte já deixando uma mancha roxa na minha mesa de centro. O espaço que eu havia cuidadosamente preparado para ser meu santuário agora parecia estranho e hostil. Minhas mãos tremiam quando peguei meu celular e liguei para meus pais, rezando para que tudo aquilo fosse um tremendo mal-entendido. Meu pai atendeu no quarto toque, com um tom de voz casual, como se fosse apenas mais uma ligação de um dia de semana. Alexis, está tudo bem? Não, não está tudo bem, eu disse, lutando para manter a voz calma. Acabei de chegar em casa e descobri que a Bianca se mudou para o meu apartamento sem a minha permissão. Ela disse que você e a mamãe deram as chaves para ela e disseram que ela poderia morar aqui. Houve uma breve pausa, e ouvi a voz da minha mãe ao fundo perguntando o que estava acontecendo. A resposta do meu pai me arrepiou. Bem, é claro, nós a ajudamos a se mudar. Família ajuda família, Alexis. Você tem aquele apartamento inteiro só para você enquanto sua irmã estava enfrentando a situação de rua. O que deveríamos fazer? Pergunte. Respeite meu espaço pessoal e minha propriedade, não faça cópias ilegais das minhas chaves. As palavras saíram aos borbotões, cada uma alimentada por uma indignação crescente. Não seja tão dramático, zombou meu pai.
Não somos estranhos invadindo a casa. Somos seus pais, e Bianca precisa de um ambiente estável agora. Aquele apartamento é grande o suficiente para vocês dois. Não é essa a questão. Esta é a minha casa, eu pago por ela. Você não tinha o direito de trazê-la para cá sem nem mesmo discutir isso comigo primeiro. Minha mãe atendeu então, com a voz assumindo aquele tom magoado que usava quando se fazia de vítima. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui? Virando as costas para sua irmã quando ela precisa de você? Nós a criamos melhor do que isso. Alexis, o que você fez é ilegal, insisti. Quero que você venha buscar a Bianca e todas as coisas dela hoje. De jeito nenhum, rosnou meu pai. Ela vai ficar quieta. Você vai ter que ser adulta e fazer dar certo. Se você se importa com esta família, vai ajudar sua irmã a se reerguer. E quanto tempo isso vai levar? Perguntei. Uma semana, um mês, para sempre? O tempo que for necessário, interrompeu minha mãe. Sério, Alexis, esse seu lado egoísta é muito feio. Sua irmã faria o mesmo por você. Nós duas sabíamos que era mentira. Bianca nunca tinha feito nada por mim que não a beneficiasse mais. Depois de mais 10 minutos de discussões circulares, culpabilizações e ameaças veladas de ser cortado da família, encerrei a ligação, sem chegar nem perto de uma solução. Meus pais se recusaram a vir buscar Bianca ou seus pertences, basicamente me deixando com uma colega de quarto indesejada, que havia recebido permissão deles para ignorar quaisquer limites que eu tentasse estabelecer. Aquela primeira noite foi excruciante. Depois que meus pais se recusaram a intervir, tentei argumentar com Bianca novamente, explicando que, embora eu entendesse que ela precisava de ajuda, mudar-se sem o meu consentimento não era aceitável. Ela mal levantou os olhos do celular, resmungando que já estava feito e que eu deveria parar de ficar tão tensa. Quando me refugiei no meu quarto para organizar meus pensamentos, descobri que ela já havia reorganizado meu armário para dar espaço às suas roupas, empurrando minhas roupas de trabalho cuidadosamente penduradas para uma seção apertada. As gavetas da minha cômoda estavam parcialmente esvaziadas, minhas coisas misturadas para criar espaço para as coisas dela. Por volta das 19 horas, Bianca tomou conta da sala, aumentando o volume da televisão para assistir a reality shows enquanto navegava pelas redes sociais. Quando mencionei que costumava trabalhar no meu laptop naquele espaço à noite, ela sugeriu que eu usasse a mesa da cozinha ou algo assim. Em seguida, começou a comer a comida que eu havia preparado para o almoço daquela semana, comentando que era meio sem graça, mas melhor do que nada. Às 9h30, ela convidou 2 amigos sem pedir, os 3 falando alto e preparando bebidas na minha cozinha. Quando reclamei, ela revirou os olhos e disse: "São só alguns amigos. Não seja tão chata." Recolhi-me ao meu quarto, mas dormir era impossível com o barulho. Por volta da meia-noite, saí e encontrei garrafas de vinho vazias, caixas de pizza e o cheiro persistente de cigarro. Apesar da rígida política de proibição de fumar do meu apartamento, Bianca e seus amigos tinham saído para uma balada, sem se preocupar em limpar a casa ou sequer trancar a porta corretamente. Na manhã seguinte, com os olhos turvos pela falta de sono, liguei para minha melhor amiga, Zoe, antes do trabalho. "Isso é uma loucura", disse ela depois que expliquei a situação. "Você sabe que isso é invasão de domicílio, né? E seus pais facilitaram. Você poderia prestar queixa contra minha própria família." Pensar nisso me deu um aperto no estômago, apesar da raiva. "Eles não respeitaram sua família quando fizeram isso", ressaltou Zoe. "Olha, meu primo é advogado. No mínimo, você precisa documentar tudo e trocar as fechaduras imediatamente." No trabalho, confidenciei ao meu colega Jordan, que já havia mencionado ter lidado com um colega de quarto que desafiava os limites no passado. Seus olhos se arregalaram enquanto eu descrevia a situação. "Isso não é apenas ultrapassar os limites. É uma invasão de domicílio", disse ele. "Você precisa tratar isso como um crime, porque foi exatamente o que aconteceu aqui." Durante meu intervalo para almoço, pesquisei sobre os direitos dos inquilinos e as leis de entrada ilegal no estado de Washington. O que descobri confirmou minhas suspeitas. Fazer cópias de chaves não autorizadas, entrar sem permissão e acomodar alguém sem o consentimento do locatário eram ações ilegais. Meu locador poderia potencialmente me despejar se um inquilino não autorizado fosse descoberto morando na unidade.
Quando voltei para casa naquela noite, tentei estabelecer algumas regras básicas com Bianca. Escrevi-as claramente: nada de visitas sem pedir, horário de silêncio após as 22 horas, espaços compartilhados limpos, não usar meus itens pessoais sem permissão e contribuir com compras de supermercado e serviços públicos. Ela olhou para a lista, riu e a deixou cair no chão. Eu não sou muito de seguir regras, disse ela antes de retornar à sua videochamada com uma amiga. Naquela noite, ela usou meus produtos caros para a pele, sem tampa para que secassem. Ela pegou emprestado o carregador do meu laptop porque o dela estava em algum lugar numa caixa. Ela tomou um banho demorado às 6 horas da manhã, usando toda a água quente antes mesmo do meu despertador tocar. Cada violação era respondida com um dar de ombros casual ou um revirar de olhos quando eu a apontava. No terceiro dia, eu estava no meu limite. Ofereci-me para ajudar Bianca a encontrar seu próprio lugar, até sugerindo que eu poderia ajudar com o depósito de segurança, se necessário. Por que eu iria querer um lugar só meu se este é tão bom? Ela respondeu. Além disso, mamãe e papai disseram que você não pode me expulsar porque agora estou estabelecida como moradora ou algo assim. Não é assim que funciona, expliquei, tentando manter a compostura. Você não está no contrato de locação. Você não tem nenhum direito legal de estar aqui. Tanto faz, disse ela. Mamãe e papai disseram que você só está sendo difícil, e que eu deveria ficar aqui. Disseram que você vai superar isso uma hora. Ela voltou para o celular, me dispensando completamente. Dei ela um prazo, 3 dias para fazer os preparativos e me mudar, ou eu seria forçado a tomar medidas mais sérias. Ela riu na minha cara. O que você vai fazer? Chamar a polícia para sua própria irmã? Isso destruiria a mamãe e o papai. Você nunca faria isso com a família. A confiança dela em sua posição e na minha falta de vontade de realmente me defender foi talvez a parte mais irritante. Ela estava certa de que eu sempre recuei no passado quando pressionado pela minha família, mas ela tinha calculado mal desta vez. Não se tratava de pegar um suéter emprestado sem pedir ou me culpar para pagar a parte dela da conta do jantar. Esta era minha casa, meu espaço seguro, a manifestação física de todo o meu trabalho duro e independência. E eu não ia deixar que tirassem isso de mim sem lutar. A semana seguinte foi um exercício de crescentes violações. Cada dia trazia novas evidências de que Bianca não tinha intenção de respeitar meu espaço ou meus pertences. Na segunda-feira, voltei do trabalho e a encontrei usando meu vestido favorito, aquele que eu estava guardando para uma reunião importante com um cliente. Quando a confrontei, ela deu de ombros e disse: fica melhor em mim de qualquer maneira. O vestido agora tinha uma pequena mancha de vinho na manga. Na terça-feira, encontrei um estranho dormindo no meu sofá quando fui à cozinha tomar café da manhã. Bianca explicou mais tarde que ele era apenas um amigo que precisava de um lugar para dormir. Na quarta-feira, mais 2 convidados desconhecidos usaram meu chuveiro e comeram as compras que eu tinha acabado de comprar. Na quinta-feira, percebi que meu colar de ouro da minha avó havia sumido do meu porta-joias, junto com $60 do dinheiro para emergências que eu guardava na minha mesa. Quando questionada sobre esses itens, Bianca fingiu ignorância. Talvez você os tenha perdido. Você anda bem distraída ultimamente. Seu gaslighting era irritante, mas eu não tinha provas de que ela tivesse levado alguma coisa, apenas a inquietante consciência de que as coisas continuavam desaparecendo. Dormir tornou-se um luxo que eu não podia mais me dar. Bianca organizava reuniões noturnas que se estendiam até as 2 horas ou 3 horas da manhã, apesar dos meus constantes lembretes de que eu tinha que acordar às 6 horas para trabalhar. O barulho, a presença constante de estranhos e a constante quebra dos meus limites pessoais me deixaram exausta e cada vez mais desesperada. Na sexta-feira à noite, quando eu estava pensando em gastar um dinheiro que não tinha em um quarto de hotel só para dormir um pouco, meus pais apareceram sem avisar. Minha mãe entrou apressada com sacolas de compras, sem se dar ao trabalho de bater ou anunciar a chegada deles. Pensamos em dar uma olhada nas nossas meninas, disse ela alegremente, como se aquela fosse uma visita familiar planejada e não mais uma violação de limites. Trouxe algumas compras e aqueles biscoitos que você gostava quando criança, Alexis. Meu pai a seguiu, inspecionando imediatamente o apartamento com um olhar crítico. Este lugar precisa de um toque masculino, declarou, movendo meu abajur cuidadosamente posicionado para um canto onde não fornecia luz útil. Você já pensou em comprar uma televisão maior?
Esta parece inadequada para duas pessoas. A suposição casual de que a presença de Bianca agora era permanente me fez gelar o sangue. Antes que eu pudesse responder, Bianca saiu do meu quarto, cumprimentando nossos pais com entusiasmo. Eu já ia te ligar, disse ela, efusiva. O espaço do armário aqui é tão limitado. Eu estava pensando que talvez pudéssemos transformar parte da sala em um guarda-roupa para mim. Que ideia maravilhosa, concordou minha mãe, já olhando para a estante que guardava minha querida coleção de romances e manuais técnicos. A Alexis quase não usa este espaço, sempre trabalhando ou na academia. Eles continuaram a conversa como se eu nem estivesse presente, discutindo meu apartamento como se fosse uma propriedade familiar compartilhada, aberta para reforma. Quando finalmente consegui intervir, ressaltando que qualquer mudança precisaria da minha aprovação como locatária, meu pai me lançou o olhar severo que usará durante toda a minha infância para silenciar a dissidência. Família ajuda família, Alexis, disse ele, sem deixar espaço para discussão. Sua irmã precisa de estabilidade agora, e você tem espaço mais do que suficiente aqui. Na verdade, ele olhou ao redor com uma expressão calculista, faz mais sentido a Bianca ficar com o quarto, já que ela tem mais coisas. Você poderia facilmente se contentar com o sofá-cama que poderíamos comprar para a sala. Olhei para ele, incrédula. Você quer que eu abra mão do meu quarto no meu próprio apartamento, pelo qual eu pago? Não seja egoísta, interrompeu minha mãe, já reorganizando minhas almofadas decorativas sem permissão. Sua irmã tem passado por tanta coisa ultimamente, com o término do relacionamento e a situação do emprego. O mínimo que você poderia fazer é deixá-la confortável. A visita durou 2 horas excruciantes, durante as quais continuaram a reorganizar meus móveis, criticar minhas escolhas de decoração e planejar a instalação permanente da Bianca. Falaram sobre instalar prateleiras adicionais, substituir minha escrivaninha por uma penteadeira para a Bianca e até pintar as paredes da cor que ela preferia. Em nenhum momento reconheceram que aquele era o meu espaço ou que eu tinha qualquer influência nessas decisões. Depois que eles finalmente foram embora, prometendo voltar no domingo com suprimentos para a reforma, fiquei em silêncio, atordoada, enquanto Bianca alegremente delineava seus planos para o nosso apartamento. A realidade da situação caiu sobre mim. Não era uma imposição temporária. Eles tinham a intenção de tomar conta do meu espaço por tempo indeterminado, sem levar em conta meus sentimentos ou direitos. A gota d'água veio na manhã seguinte. Eu tinha uma reunião virtual importante agendada com clientes, o que exigia a configuração do meu escritório em casa com um monitor externo e um histórico profissional que eu havia cuidadosamente organizado. Acordei cedo para me preparar, apenas para descobrir que todo o meu escritório em casa havia sido desmontado durante a noite. Minha mesa havia sido empurrada contra a parede, o monitor desconectado e levado para o chão. Meus documentos de trabalho organizados estavam espalhados, alguns com manchas de café. No lugar do meu espaço de trabalho, havia uma penteadeira improvisada com a extensa coleção de maquiagem da Bianca espalhada pela superfície. Minha cadeira agora continha uma pilha de roupas para lavar. O que aconteceu com o meu escritório? Perguntei, encontrando Bianca na cozinha, preparando café calmamente. Eu precisava do espaço da escrivaninha para minha maquiagem, ela respondeu, dando de ombros. Você pode trabalhar na mesa da cozinha, ou melhor ainda, simplesmente ir para o seu escritório. É para isso que servem os escritórios, certo? Tenho uma reunião com um cliente em 30 minutos. Preciso da minha configuração, eu disse, quase gritando, o pânico crescendo enquanto eu calculava a rapidez com que conseguiria remontar tudo. Não é problema meu, ela disse, servindo café na minha caneca favorita. Talvez você devesse ter mencionado isso antes. Enquanto eu tentava freneticamente reconectar meu equipamento, descobri que meu laptop de trabalho também havia sido movido, com documentos importantes jogados descuidadamente em uma gaveta. Em minha busca por cabos perdidos, encontrei algo que me deixou perplexo: uma pasta contendo meus documentos bancários pessoais, contrato de aluguel e declarações de imposto de renda, todos guardados em uma caixa de arquivo trancada. A fechadura havia sido arrombada e o conteúdo revirado. Por que meus documentos financeiros pessoais estão aqui? Perguntei, segurando a pasta com as mãos trêmulas. Bianca pelo menos teve a decência de parecer momentaneamente desconfortável. Mamãe e papai precisavam de algumas informações, algo sobre me adicionar ao contrato de locação ou algo assim. Adicionar você ao contrato de locação? Sem a minha permissão?
A sala pareceu girar ao meu redor. Isso é fraude, Bianca. Isso é literalmente fraude. Não seja tão dramática, disse ela, acenando com desdém. Papai disse que é só uma formalidade, já que eu moro aqui agora. Enfim, vou sair. Boa sorte com a sua reunião ou sei lá o quê. Ela me deixou ali, cercada pelo caos que havia criado, com as implicações do que acabará de revelar se aprofundando. Meus pais não estavam apenas permitindo a invasão do meu espaço pela Bianca. Eles estavam ativamente tentando estabelecer o direito legal dela de estar ali, potencialmente colocando em risco meu histórico de aluguel e locação no processo. Tranquei-me no banheiro, o único lugar que ainda me dava privacidade, embora, mesmo ali, os pertences de Bianca invadissem todas as superfícies. Sentada na beirada da banheira, finalmente me permiti desabar. As lágrimas vieram em soluços violentos e silenciosos que sacudiram todo o meu corpo. Não se tratava apenas de um hóspede desconsiderado ou de uma família ultrapassando limites. Era um ataque coordenado à minha independência, ao meu espaço pessoal e à minha posição legal como inquilina. Quando as lágrimas cessaram, uma clareza fria tomou conta delas. Raciocinar não funcionaria. Chegar a um acordo era impossível. Minha família havia demonstrado desrespeito por mim, pelo meu espaço ou pelos meus direitos legais. Se eles estavam dispostos a cometer fraude para consolidar a posição de Bianca no meu apartamento, não havia como prever o que mais poderiam fazer. Com os dedos trêmulos, liguei para o meu senhorio, Arthur Rives. Quando ele atendeu, expliquei a situação com a maior calma possível, enfatizando que eu não havia autorizado ninguém a morar comigo ou a ser incluído no contrato de locação. Sua resposta confirmou meus piores temores. Recebi uma ligação ontem de alguém que disse ser seu pai, disse Arthur, com preocupação evidente na voz. Ele perguntou sobre a inclusão de outro inquilino no seu contrato. Expliquei que precisaríamos da sua assinatura e aprovação, e ele me garantiu que não haveria problema. Isso é muito preocupante, Alexis. Ocupantes não autorizados violam os termos do seu contrato de locação e podem resultar em processo de despejo. A ideia de perder meu apartamento por causa das ações da minha família foi o empurrão final que eu precisava. Não se tratava mais de uma disputa familiar a ser resolvida com paciência e comprometimento. Era uma questão jurídica que exigia ação imediata e decisiva. Obrigada por me avisar, disse Arthur. Cuidarei dessa situação imediatamente. Por favor, não aceite nenhuma documentação referente ao meu contrato de locação, a menos que venha diretamente de mim, com minha assinatura pessoal. Depois de encerrar a ligação, sentei-me por um longo momento, contemplando a magnitude do que estava prestes a fazer. Então, com uma determinação renovada, liguei novamente, desta vez para um advogado especializado em direitos de inquilinos, cujas informações eu havia salvo durante minha pesquisa no início da semana. O caminho a seguir era claro, ainda que doloroso. Minha família havia me forçado a agir, e agora eles enfrentariam as consequências de suas ações. Chega de negociações, chega de tentativas de acordo. Era hora de recuperar meu espaço e minha independência por meios legais, se necessário. A advogada para quem liguei, Eleanor Winters, concordou em me ver naquela mesma tarde. Remarquei minha reunião com o cliente, alegando uma emergência familiar, o que não estava longe da verdade. Ao chegar ao seu escritório no centro da cidade, eu estava uma pilha de nervos, ainda me questionando se tomar medidas legais contra minha própria família teria sido um exagero. Eleanor, uma mulher de traços marcantes, na casa dos 50 anos, com olhos gentis por trás de óculos estilosos, ouviu atentamente enquanto eu descrevia toda a situação, ocasionalmente tomando notas ou fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ela largou a caneta e me olhou diretamente. O que sua família fez constitui diversas violações da lei, declarou ela, sem rodeios. Duplicação não autorizada de chaves, entrada ilegal, invasão de propriedade, possível roubo de identidade devido ao acesso aos seus documentos financeiros e tentativa de fraude no contrato de locação. Essas não são infrações menores, Alexis. São invasões graves dos seus direitos legais. Ela delineou minhas opções com precisão clínica. Eu poderia entrar com uma ordem de restrição contra os 3 membros da família, entrar com uma ação criminal por entrada ilegal e potencial fraude, ou iniciar uma ação civil por danos. Cada caminho tinha implicações e requisitos diferentes. A preocupação mais imediata é proteger o seu apartamento, aconselhou Eleanor.
Você precisa trocar as fechaduras hoje mesmo, com a permissão do seu locador, é claro. Você também deve documentar tudo. Tire fotos do estado atual do seu apartamento e de quaisquer danos. Salve mensagens de texto ou e-mails que demonstrem que eles sabiam que estavam agindo sem o seu consentimento. Se você tiver um prédio com câmeras de segurança, peça imagens mostrando quando eles trouxeram os pertences de Bianca para dentro. Assenti, sentindo uma estranha mistura de validação e tristeza. Foi reconfortante e devastador ter um profissional da área jurídica confirmando que as ações da minha família não eram apenas dolorosas, mas também criminosas. Parte de mim ainda tinha esperança de que eu estivesse exagerando, de que pudesse haver uma solução simples que não envolvesse consequências legais para meus pais e minha irmã. E quanto à alegação de Bianca de que ela não pode ser removida porque agora é residente, perguntei, lembrando-me de sua afirmação confiante. Eleanor balançou a cabeça firmemente. No estado de Washington, para estabelecer a locação, é preciso haver um acordo com o verdadeiro locatário, que é você. Seus pais não podem criar uma locação em seu nome sem o seu consentimento. Como Bianca está lá há pouco tempo e não estabeleceu residência legal pelos canais adequados, você tem todo o direito de removê-la como invasora. Saí do escritório de Eleanor com um plano de ação claro e o cartão dela no bolso. Meu primeiro telefonema foi para o Arthur, explicando a situação detalhadamente e solicitando permissão para trocar as fechaduras imediatamente. Ele foi compreensivo e concordou prontamente, oferecendo-se até para providenciar pessoalmente o serviço de chaveiro e agilizar o processo, dadas as circunstâncias. Em seguida, examinei meu celular, tirando prints de todas as mensagens de texto relevantes, incluindo a admissão casual de Bianca de que nossos pais tinham feito cópias das minhas chaves sem permissão. Entrei em contato com o síndico do prédio para solicitar imagens de segurança da época em que os pertences de Bianca foram transferidos. Quando voltei ao meu apartamento, um chaveiro já estava terminando a instalação da nova fechadura. Arthur também havia contratado um funcionário da manutenção para instalar uma câmera de segurança simples acima da minha porta, posicionada em um ângulo que permitisse capturar qualquer pessoa que se aproximasse ou entrasse. Lá dentro, fotografei sistematicamente cada cômodo, documentando a mudança dos meus pertences, os danos a vários itens e a ocupação geral do meu espaço. Criei um inventário dos itens perdidos ou danificados, o vestido manchado, as joias e o dinheiro desaparecidos, meus caros produtos de cuidados com a pele agora vazios, os documentos de trabalho manchados de café. Com as medidas de segurança física implementadas, entrei em contato com a segurança do prédio e forneci fotos dos meus pais e da Bianca, explicando que eles não estavam autorizados a entrar no meu apartamento em hipótese alguma. Se tentassem, a segurança me contataria imediatamente, se necessário, a polícia. A preparação final foi talvez a mais difícil. Seguindo o conselho de Eleanor, registrei um boletim de ocorrência detalhando a cópia não autorizada da chave, a entrada ilegal e a invasão de propriedade. O policial que tomou meu depoimento foi profissional e imparcial, mesmo quando expliquei que estava denunciando meus próprios familiares. Infelizmente, vemos esse tipo de coisa com mais frequência do que você imagina, ele me disse. Disputas familiares sobre propriedade e limites podem se complicar. Você está fazendo a coisa certa ao lidar com isso pelos canais legais adequados. Com todos os preparativos concluídos, esperei. Bianca tinha passado o dia todo fora, provavelmente esperando voltar para o apartamento quando quisesse, exatamente como vinha fazendo. Meus pais haviam mencionado que viriam no domingo com seus materiais de reforma. Eu estava o mais preparado possível para o confronto que inevitavelmente viria. Era quase meia-noite quando meu telefone tocou com uma ligação da segurança do prédio. Senhorita Reynolds, sua irmã está tentando entrar no seu apartamento, mas a chave dela não está funcionando. Ela está ficando bastante agitada. A senhora gostaria que a mandássemos embora ou prefere descer e falar com ela? Por favor, peça a ela para esperar no saguão, respondi. Já desço e terei policiais comigo. Seguindo o conselho de Eleanor, providenciei a presença da polícia durante o confronto. 2 policiais me encontraram no saguão, onde uma Bianca furiosa andava de um lado para o outro, com o celular pressionado contra o ouvido. O que você fez com as fechaduras? Ela perguntou ao me ver. Estou tentando entrar há 20 minutos. Tive que chamar a segurança como se fosse uma visita. Bianca, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia, esses policiais estão aqui porque você está morando no meu apartamento sem a minha permissão.
As fechaduras foram trocadas porque você e nossos pais fizeram cópias não autorizadas das minhas chaves, o que é ilegal. Seu rosto oscilava entre choque e raiva. Você chamou a polícia para mim, sua própria irmã? Você é louca? Seu arranjo de moradia nunca foi autorizado por mim, a inquilina legal, continuei, tentando me ater aos fatos, como Eleanor havia aconselhado. Você precisa pegar seus pertences e ir embora. Eu não vou a lugar nenhum, ela rosnou, virando-se para os policiais. Este apartamento também é meu. Eu moro aqui agora. O policial mais velho deu um passo à frente. Senhora, a senhora está no contrato de aluguel deste apartamento? Não, mas meus pais combinaram isso com ela. Pergunte a eles. Ela gesticulou freneticamente para o celular. Eles estão a caminho agora mesmo. Isso explicava o telefonema. Em 15 minutos, o carro dos meus pais entrou freneticamente no estacionamento do apartamento. Eles entraram correndo, o rosto do meu pai roxo de raiva, minha mãe já em lágrimas. Qual é o significado disso? Berrou meu pai, dirigindo-se aos policiais em vez de a mim. Por que vocês estão assediando minhas filhas? Os policiais explicaram a situação calmamente. Eu era o único inquilino legal do apartamento. Eu não havia dado permissão para Bianca morar lá, e a cópia não autorizada da chave constituía crime. Minha mãe se virou para mim, com uma expressão que eu já vira inúmeras vezes: como você pôde fazer isso com sua família depois de tudo o que fizemos por você? O que você fez foi infringir a lei, respondi, surpreendendo-me com a minha compostura. Você fez cópias das minhas chaves sem permissão, trouxe a Bianca para cá sem me pedir e depois tentou incluí-la no meu contrato de aluguel sem o meu consentimento. Estávamos ajudando sua irmã, gritou meu pai. É isso que as famílias fazem. Elas se ajudam. Senhor, preciso que abaixe o tom de voz, alertou um dos policiais. Estamos aqui para facilitar uma resolução pacífica. Sua filha Alexis registrou um boletim de ocorrência por entrada ilegal e invasão de propriedade. Ela tem o direito legal de determinar quem mora no apartamento dela. Isso é ridículo, zombou meu pai. Não somos invasores. Somos os pais dela. A lei não abre exceções para familiares, explicou o policial pacientemente. Entrada não autorizada ainda é entrada ilegal. A conversa continuou em círculos, com meus pais alternando entre ameaças, culpabilização e tentativas de minimizar suas ações. Bianca oscilava entre acessos de raiva e súplicas chorosas, acusando-me de traição e crueldade. Por fim, os policiais sugeriram que subíssemos para recolher os pertences de Bianca, já que o saguão não era um lugar apropriado para essa discussão. Meus pais insistiram em nos acompanhar, apesar da minha objeção. Os policiais concordaram, mas avisaram que qualquer comportamento agressivo resultaria na expulsão deles do prédio. Uma vez dentro do meu apartamento, a situação se agravou rapidamente. Meu pai, vendo as novas fechaduras e a câmera de segurança, voltou-se para mim com fúria renovada. Você acha que pode trancar sua própria família do lado de fora depois de tudo que sacrificamos por você? Senhor, eu pedi para manter a calma, lembrou o policial. Uma pilha de nervos, ainda me questionando se tomar medidas legais contra minha própria família teria sido um exagero. Eleanor, uma mulher de traços marcantes, na casa dos 50 anos, com olhos gentis por trás de óculos estilosos, ouviu atentamente enquanto eu descrevia toda a situação, ocasionalmente tomando notas ou fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ela largou a caneta e me olhou diretamente. O que sua família fez constitui diversas violações da lei, declarou ela, sem rodeios. Duplicação não autorizada de chaves, entrada ilegal, invasão de propriedade, possível roubo de identidade devido ao acesso aos seus documentos financeiros e tentativa de fraude no contrato de locação. Essas não são infrações menores, Alexis. São invasões graves dos seus direitos legais. Ela delineou minhas opções com precisão clínica. Eu poderia entrar com uma ordem de restrição contra os 3 membros da família, entrar com uma ação criminal por entrada ilegal e potencial fraude, ou iniciar uma ação civil por danos. Cada caminho tinha implicações e requisitos diferentes. A preocupação mais imediata é proteger o seu apartamento, aconselhou Eleanor. Você precisa trocar as fechaduras hoje mesmo, com a permissão do seu locador, é claro. Você também deve documentar tudo. Tire fotos do estado atual do seu apartamento e de quaisquer danos.
Salve mensagens de texto ou e-mails que demonstrem que eles sabiam que estavam agindo sem o seu consentimento. Se você tiver um prédio com câmeras de segurança, peça imagens mostrando quando eles trouxeram os pertences de Bianca para dentro. Assenti, sentindo uma estranha mistura de validação e tristeza. Foi reconfortante e devastador ter um profissional da área jurídica confirmando que as ações da minha família não eram apenas dolorosas, mas também criminosas. Parte de mim ainda tinha esperança de que eu estivesse exagerando, de que pudesse haver uma solução simples que não envolvesse consequências legais para meus pais e minha irmã. E quanto à alegação de Bianca de que ela não pode ser removida porque agora é residente, perguntei, lembrando-me de sua afirmação confiante. Eleanor balançou a cabeça firmemente. No estado de Washington, para estabelecer a locação, é preciso haver um acordo com o verdadeiro locatário, que é você. Seus pais não podem criar uma locação em seu nome sem o seu consentimento. Como Bianca está lá há pouco tempo e não estabeleceu residência legal pelos canais adequados, você tem todo o direito de removê-la como invasora. Saí do escritório de Eleanor com um plano de ação claro e o cartão dela no bolso. Meu primeiro telefonema foi para o Arthur, explicando a situação detalhadamente e solicitando permissão para trocar as fechaduras imediatamente. Ele foi compreensivo e concordou prontamente, oferecendo-se até para providenciar pessoalmente o serviço de chaveiro e agilizar o processo, dadas as circunstâncias. Em seguida, examinei meu celular, tirando prints de todas as mensagens de texto relevantes, incluindo a admissão casual de Bianca de que nossos pais tinham feito cópias das minhas chaves sem permissão. Entrei em contato com o síndico do prédio para solicitar imagens de segurança da época em que os pertences de Bianca foram transferidos. Quando voltei ao meu apartamento, um chaveiro já estava terminando a instalação da nova fechadura. Arthur também havia contratado um funcionário da manutenção para instalar uma câmera de segurança simples acima da minha porta, posicionada em um ângulo que permitisse capturar qualquer pessoa que se aproximasse ou entrasse. Lá dentro, fotografei sistematicamente cada cômodo, documentando a mudança dos meus pertences, os danos a vários itens e a ocupação geral do meu espaço. Criei um inventário dos itens perdidos ou danificados, o vestido manchado, as joias e o dinheiro desaparecidos, meus caros produtos de cuidados com a pele agora vazios, os documentos de trabalho manchados de café. Com as medidas de segurança física implementadas, entrei em contato com a segurança do prédio e forneci fotos dos meus pais e da Bianca, explicando que eles não estavam autorizados a entrar no meu apartamento em hipótese alguma. Se tentassem, a segurança me contataria imediatamente, se necessário, a polícia. A preparação final foi talvez a mais difícil. Seguindo o conselho de Eleanor, registrei um boletim de ocorrência detalhando a cópia não autorizada da chave, a entrada ilegal e a invasão de propriedade. O policial que tomou meu depoimento foi profissional e imparcial, mesmo quando expliquei que estava denunciando meus próprios familiares. Infelizmente, vemos esse tipo de coisa com mais frequência do que você imagina, ele me disse. Disputas familiares sobre propriedade e limites podem se complicar. Você está fazendo a coisa certa ao lidar com isso pelos canais legais adequados. Com todos os preparativos concluídos, esperei. Bianca tinha passado o dia todo fora, provavelmente esperando voltar para o apartamento quando quisesse, exatamente como vinha fazendo. Meus pais haviam mencionado que viriam no domingo com seus materiais de reforma. Eu estava o mais preparado possível para o confronto que inevitavelmente viria. Era quase meia-noite quando meu telefone tocou com uma ligação da segurança do prédio. Senhorita Reynolds, sua irmã está tentando entrar no seu apartamento, mas a chave dela não está funcionando. Ela está ficando bastante agitada. A senhora gostaria que a mandássemos embora ou prefere descer e falar com ela? Por favor, peça a ela para esperar no saguão, respondi. Já desço e terei policiais comigo. Seguindo o conselho de Eleanor, providenciei a presença da polícia durante o confronto. 2 policiais me encontraram no saguão, onde uma Bianca furiosa andava de um lado para o outro, com o celular pressionado contra o ouvido. O que você fez com as fechaduras? Ela perguntou ao me ver. Estou tentando entrar há 20 minutos. Tive que chamar a segurança como se fosse uma visita. Bianca, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia, esses policiais estão aqui porque você está morando no meu apartamento sem a minha permissão. As fechaduras foram trocadas porque você e nossos pais fizeram cópias não autorizadas das minhas chaves, o que é ilegal. Seu rosto oscilava entre choque e raiva. Você chamou a polícia para mim, sua própria irmã? Você é louca?
Seu arranjo de moradia nunca foi autorizado por mim, a inquilina legal, continuei, tentando me ater aos fatos, como Eleanor havia aconselhado. Você precisa pegar seus pertences e ir embora. Eu não vou a lugar nenhum, ela rosnou, virando-se para os policiais. Este apartamento também é meu. Eu moro aqui agora. O policial mais velho deu um passo à frente. Senhora, a senhora está no contrato de aluguel deste apartamento? Não, mas meus pais combinaram isso com ela. Pergunte a eles. Ela gesticulou freneticamente para o celular. Eles estão a caminho agora mesmo. Isso explicava o telefonema. Em 15 minutos, o carro dos meus pais entrou freneticamente no estacionamento do apartamento. Eles entraram correndo, o rosto do meu pai roxo de raiva, minha mãe já em lágrimas. Qual é o significado disso? Berrou meu pai, dirigindo-se aos policiais em vez de a mim. Por que vocês estão assediando minhas filhas? Os policiais explicaram a situação calmamente. Eu era o único inquilino legal do apartamento. Eu não havia dado permissão para Bianca morar lá, e a cópia não autorizada da chave constituía crime. Minha mãe se virou para mim, com uma expressão que eu já vira inúmeras vezes: como você pode fazer isso com sua família depois de tudo o que fizemos por você? O que você fez foi infringir a lei, respondi, surpreendendo-me com a minha compostura. Você fez cópias das minhas chaves sem permissão, trouxe a Bianca para cá sem me pedir e depois tentou incluí-la no meu contrato de aluguel sem o meu consentimento. Estávamos ajudando sua irmã, gritou meu pai. É isso que as famílias fazem. Elas se ajudam. Senhor, preciso que abaixe o tom de voz, alertou um dos policiais. Estamos aqui para facilitar uma resolução pacífica. Sua filha Alexis registrou um boletim de ocorrência por entrada ilegal e invasão de propriedade. Ela tem o direito legal de determinar quem mora no apartamento dela. Isso é ridículo, zombou meu pai. Não somos invasores. Somos os pais dela. A lei não abre exceções para familiares, explicou o policial pacientemente. Entrada não autorizada ainda é entrada ilegal. A conversa continuou em círculos, com meus pais alternando entre ameaças, culpabilização e tentativas de minimizar suas ações. Bianca oscilava entre acessos de raiva e súplicas chorosas, acusando-me de traição e crueldade. Por fim, os policiais sugeriram que subíssemos para recolher os pertences de Bianca, já que o saguão não era um lugar apropriado para essa discussão. Meus pais insistiram em nos acompanhar, apesar da minha objeção. Os policiais concordaram, mas avisaram que qualquer comportamento agressivo resultaria na expulsão deles do prédio. Uma vez dentro do meu apartamento, a situação se agravou rapidamente. Meu pai, vendo as novas fechaduras e a câmera de segurança, voltou-se para mim com fúria renovada. Você acha que pode trancar sua própria família do lado de fora depois de tudo o que sacrificamos por você? Senhor, eu pedi para manter a calma, lembrou o policial. Uma pilha de nervos, ainda me questionando se tomar medidas legais contra minha própria família teria sido um exagero. Eleanor, uma mulher de traços marcantes, na casa dos 50 anos, com olhos gentis por trás de óculos estilosos, ouviu atentamente enquanto eu descrevia toda a situação, ocasionalmente tomando notas ou fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ela largou a caneta e me olhou diretamente. O que sua família fez constitui diversas violações da lei, declarou ela, sem rodeios. Duplicação não autorizada de chaves, entrada ilegal, invasão de propriedade, possível roubo de identidade devido ao acesso aos seus documentos financeiros e tentativa de fraude no contrato de locação. Essas não são infrações menores, Alexis. São invasões graves dos seus direitos legais. Ela delineou minhas opções com precisão clínica. Eu poderia entrar com uma ordem de restrição contra os 3 membros da família, entrar com uma ação criminal por entrada ilegal e potencial fraude, ou iniciar uma ação civil por danos. Cada caminho tinha implicações e requisitos diferentes. A preocupação mais imediata é proteger o seu apartamento, aconselhou Eleanor. Você precisa trocar as fechaduras hoje mesmo, com a permissão do seu locador, é claro. Você também deve documentar tudo. Tire fotos do estado atual do seu apartamento e de quaisquer danos. Salve mensagens de texto ou e-mails que demonstrem que eles sabiam que estavam agindo sem o seu consentimento. Se você tiver um prédio com câmeras de segurança, peça imagens mostrando quando eles trouxeram os pertences de Bianca para dentro.
Assenti, sentindo uma estranha mistura de validação e tristeza. Foi reconfortante e devastador ter um profissional da área jurídica confirmando que as ações da minha família não eram apenas dolorosas, mas também criminosas. Parte de mim ainda tinha esperança de que eu estivesse exagerando, de que pudesse haver uma solução simples que não envolvesse consequências legais para meus pais e minha irmã. E quanto à alegação de Bianca de que ela não pode ser removida porque agora é residente, perguntei, lembrando-me de sua afirmação confiante. Eleanor balançou a cabeça firmemente. No estado de Washington, para estabelecer a locação, é preciso haver um acordo com o verdadeiro locatário, que é você. Seus pais não podem criar uma locação em seu nome sem o seu consentimento. Como Bianca está lá há pouco tempo e não estabeleceu residência legal pelos canais adequados, você tem todo o direito de removê-la como invasora. Saí do escritório de Eleanor com um plano de ação claro e o cartão dela no bolso. Meu primeiro telefonema foi para o Arthur, explicando a situação detalhadamente e solicitando permissão para trocar as fechaduras imediatamente. Ele foi compreensivo e concordou prontamente, oferecendo-se até para providenciar pessoalmente o serviço de chaveiro e agilizar o processo, dadas as circunstâncias. Em seguida, examinei meu celular, tirando prints de todas as mensagens de texto relevantes, incluindo a admissão casual de Bianca de que nossos pais tinham feito cópias das minhas chaves sem permissão. Entrei em contato com o síndico do prédio para solicitar imagens de segurança da época em que os pertences de Bianca foram transferidos. Quando voltei ao meu apartamento, um chaveiro já estava terminando a instalação da nova fechadura. Arthur também havia contratado um funcionário da manutenção para instalar uma câmera de segurança simples acima da minha porta, posicionada em um ângulo que permitisse capturar qualquer pessoa que se aproximasse ou entrasse. Lá dentro, fotografei sistematicamente cada cômodo, documentando a mudança dos meus pertences, os danos a vários itens e a ocupação geral do meu espaço. Criei um inventário dos itens perdidos ou danificados, o vestido manchado, as joias e o dinheiro desaparecidos, meus caros produtos de cuidados com a pele agora vazios, os documentos de trabalho manchados de café. Com as medidas de segurança física implementadas, entrei em contato com a segurança do prédio e forneci fotos dos meus pais e da Bianca, explicando que eles não estavam autorizados a entrar no meu apartamento em hipótese alguma. Se tentassem, a segurança me contataria imediatamente, se necessário, a polícia. A preparação final foi talvez a mais difícil. Seguindo o conselho de Eleanor, registrei um boletim de ocorrência detalhando a cópia não autorizada da chave, a entrada ilegal e a invasão de propriedade. O policial que tomou meu depoimento foi profissional e imparcial, mesmo quando expliquei que estava denunciando meus próprios familiares. Infelizmente, vemos esse tipo de coisa com mais frequência do que você imagina, ele me disse. Disputas familiares sobre propriedade e limites podem se complicar. Você está fazendo a coisa certa ao lidar com isso pelos canais legais adequados. Com todos os preparativos concluídos, esperei. Bianca tinha passado o dia todo fora, provavelmente esperando voltar para o apartamento quando quisesse, exatamente como vinha fazendo. Meus pais haviam mencionado que viriam no domingo com seus materiais de reforma. Eu estava o mais preparado possível para o confronto que inevitavelmente viria. Era quase meia-noite quando meu telefone tocou com uma ligação da segurança do prédio. Senhorita Reynolds, sua irmã está tentando entrar no seu apartamento, mas a chave dela não está funcionando. Ela está ficando bastante agitada. A senhora gostaria que a mandássemos embora ou prefere descer e falar com ela? Por favor, peça a ela para esperar no saguão, respondi. Já desço e terei policiais comigo. Seguindo o conselho de Eleanor, providenciei a presença da polícia durante o confronto. 2 policiais me encontraram no saguão, onde uma Bianca furiosa andava de um lado para o outro, com o celular pressionado contra o ouvido. O que você fez com as fechaduras? Ela perguntou ao me ver. Estou tentando entrar há 20 minutos. Tive que chamar a segurança como se fosse uma visita. Bianca, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia, esses policiais estão aqui porque você está morando no meu apartamento sem a minha permissão. As fechaduras foram trocadas porque você e nossos pais fizeram cópias não autorizadas das minhas chaves, o que é ilegal. Seu rosto oscilava entre choque e raiva. Você chamou a polícia para mim, sua própria irmã? Você é louca? Seu arranjo de moradia nunca foi autorizado por mim, a inquilina legal, continuei, tentando me ater aos fatos, como Eleanor havia aconselhado. Você precisa pegar seus pertences e ir embora. Eu não vou a lugar nenhum,
ela rosnou, virando-se para os policiais. Este apartamento também é meu. Eu moro aqui agora. O policial mais velho deu um passo à frente. Senhora, a senhora está no contrato de aluguel deste apartamento? Não, mas meus pais combinaram isso com ela. Pergunte a eles. Ela gesticulou freneticamente para o celular. Eles estão a caminho agora mesmo. Isso explicava o telefonema. Em 15 minutos, o carro dos meus pais entrou freneticamente no estacionamento do apartamento. Eles entraram correndo, o rosto do meu pai roxo de raiva, minha mãe já em lágrimas. Qual é o significado disso? Berrou meu pai, dirigindo-se aos policiais em vez de a mim. Por que vocês estão assediando minhas filhas? Os policiais explicaram a situação calmamente. Eu era o único inquilino legal do apartamento. Eu não havia dado permissão para Bianca morar lá, e a cópia não autorizada da chave constituía crime. Minha mãe se virou para mim, com uma expressão que eu já vira inúmeras vezes: como você pôde fazer isso com sua família depois de tudo o que fizemos por você? O que você fez foi infringir a lei, respondi, surpreendendo-me com a minha compostura. Você fez cópias das minhas chaves sem permissão, trouxe a Bianca para cá sem me pedir e depois tentou incluí-la no meu contrato de aluguel sem o meu consentimento. Estávamos ajudando sua irmã, gritou meu pai. É isso que as famílias fazem. Elas se ajudam. Senhor, preciso que abaixe o tom de voz, alertou um dos policiais. Estamos aqui para facilitar uma resolução pacífica. Sua filha Alexis registrou um boletim de ocorrência por entrada ilegal e invasão de propriedade. Ela tem o direito legal de determinar quem mora no apartamento dela. Isso é ridículo, zombou meu pai. Não somos invasores. Somos os pais dela. A lei não abre exceções para familiares, explicou o policial pacientemente. Entrada não autorizada ainda é entrada ilegal. A conversa continuou em círculos, com meus pais alternando entre ameaças, culpabilização e tentativas de minimizar suas ações. Bianca oscilava entre acessos de raiva e súplicas chorosas, acusando-me de traição e crueldade. Por fim, os policiais sugeriram que subíssemos para recolher os pertences de Bianca, já que o saguão não era um lugar apropriado para essa discussão. Meus pais insistiram em nos acompanhar, apesar da minha objeção. Os policiais concordaram, mas avisaram que qualquer comportamento agressivo resultaria na expulsão deles do prédio. Uma vez dentro do meu apartamento, a situação se agravou rapidamente. Meu pai, vendo as novas fechaduras e a câmera de segurança, voltou-se para mim com fúria renovada. Você acha que pode trancar sua própria família do lado de fora depois de tudo o que sacrificamos por você? Senhor, eu pedi para manter a calma, lembrou o policial. Inadequação em comparação a mim. Eu sempre fui a fracassada, escreveu ela. E você sempre foi a pessoa que se controlou. Mamãe e papai deixaram claro que eu nunca chegaria aos seus pés, mas depois se voltaram contra mim e agiram como se você me devesse algo por ter sido bem-sucedida. Era mais fácil acreditar neles, achar que você tinha alguma obrigação de cuidar de mim, do que encarar o fato de que eu precisava assumir a responsabilidade por mim mesma. A carta não continha nenhum pedido de desculpas direto pela invasão do apartamento, mas reconhecia que seu comportamento havia sido indesculpável ou imotivado por vício e sentimento de direito. Ela não pediu perdão ou reconciliação, apenas compartilhou que estava se esforçando para entender seu papel na dinâmica familiar e aprender a agir de forma independente. Eu tinha sentimentos mistos em relação a essa comunicação inesperada. Uma parte de mim estava cética, tendo visto Bianca manipular situações com aparente sinceridade muitas vezes antes. Outra parte sentiu um vislumbre de esperança de que talvez ela estivesse genuinamente buscando mudança. Decidi não responder imediatamente, dando a mim mesma tempo para processar essa nova informação com a ajuda da doutora Lin. Você não deve uma resposta a ela, lembrou-me a doutora Lin. E se você decidir responder algum dia, que seja nos seus termos, quando se sentir pronta e segura dentro dos seus limites. Guardei a carta, sem rejeitá-la completamente nem me apressar em reconstruir uma ponte que havia sido tão completamente destruída. Bastava saber que ela existia, uma abertura potencial para um tipo diferente de relacionamento no futuro, baseado no respeito mútuo em vez de obrigação e ressentimento. Minha própria cura progrediu de forma constante, embora nem sempre em linha reta.
Ainda havia dias difíceis em que a culpa se insinuava, em que as expectativas culturais sobre lealdade familiar entravam em conflito com minha necessidade de limites saudáveis. O primeiro dia de ação de graças após o afastamento foi particularmente difícil, com as redes sociais repletas de reuniões familiares enquanto eu comemorava discretamente com amigos. Mas mesmo esses momentos difíceis se tornaram oportunidades de crescimento, à medida que aprendi a honrar meus sentimentos sem ser controlada por eles. Talvez a mudança mais significativa tenha sido na forma como eu encarava relacionamentos de todos os tipos. Tornei-me mais criteriosa sobre quem eu permitia entrar na minha vida, reconhecendo sinais de alerta que eu talvez tivesse ignorado antes. Aprendi a articular meus limites com clareza e sem me desculpar, sem mais temer que estabelecer limites levasse ao abandono. Essa clareza recém-descoberta estendeu-se também aos relacionamentos. Depois de um ano focada na minha própria cura, comecei a consultar alguém que demonstrou respeito pelo meu espaço e independência desde o primeiro encontro. Alex, um desenvolvedor de software que conheci em uma conferência, entendia a importância dos limites de uma forma que minha família nunca havia compreendido. Quando finalmente contei a história completa do que havia acontecido, sua resposta foi de apoio sem pena, de raiva por mim sem tentar dominar minha narrativa. Seu apartamento é seu santuário, disse-lhe simplesmente. Eu jamais esperaria ter acesso a ele sem seu convite explícito todas as vezes. Essas palavras, tão básicas, mas tão profundas em seu respeito pela minha autonomia, confirmaram que eu estava no caminho certo, aprendendo a reconhecer relacionamentos saudáveis e me afastando daqueles que não o eram. À medida que se aproximava o aniversário de um ano da invasão do apartamento, comecei a refletir sobre o quanto havia mudado. A ordem de restrição permanecia em vigor, renovada a meu pedido e concedida sem contestação da minha família. Meu apartamento, antes palco de violações e conflitos, havia se transformado novamente em um refúgio, agora repleto de novas memórias e um senso de propriedade mais forte. Os limites profissionais que estabeleci no trabalho me levaram a um maior respeito por parte dos colegas e da gerência. Os limites pessoais que mantive com os amigos criaram conexões mais profundas e autênticas. E os limites internos que desenvolvi na terapia me ajudaram a separar meus próprios valores e necessidades das expectativas que os outros tentavam impor. Compreendi que proteger-se não é egoísmo, é necessário. Estabelecer limites não é cruel, é um ato de autorrespeito. E, às vezes, a atitude mais amorosa que você pode tomar por familiares com padrões prejudiciais é se recusar a participar deles, mesmo que essa recusa tenha um alto custo emocional. O apartamento que antes parecia contaminado pela invasão deles agora parece mais um lar do que nunca, porque finalmente percebi que mereço proteger o que é meu. E ninguém, nem mesmo a família, tem o direito de tirar isso de mim. Você já teve que se posicionar contra familiares que violaram seus limites? Conte-me nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe para ajudar outras pessoas que possam estar passando por situações semelhantes. Lembre-se, você merece respeito e segurança em seu próprio espaço. Obrigada por ouvir minha história e desejo a você força para proteger seus próprios limites, sejam eles quais forem.